Oi gente, tudo bem? Então, hoje aconteceu um negócio bem chato comigo e eu não sou muito de fazer stories falando sobre muita coisa da minha vida e eu achei isso muito importante de ser conversado porque quem já passou por isso sabe o quanto é difícil a gente ter uma atitude com relação a isso, né? Hoje de manhã eu tava vindo pra faculdade e eu peguei o busão, né, como de costume. E aí, beleza, tô lá com meu fone de ouvido, não tinha lugar pra sentar, então eu fiquei lá naquela parte onde fica os cadeirantes, né, naquele quadrado ali, e fiquei ali de boa. Eis que do nada, não sei como esse cara apareceu, se ele entrou pela porta do fundo ou pela porta da frente, enfim. Ele tava do meu lado, e sabe quando você tá olhando pra frente e percebe que a pessoa do lado tá olhando pra você? Enfim, até aí beleza, né? Aí o cara pegou, foi lá pro meio do ônibus. E aí eu comecei a prestar atenção, né, nele. E aí eu percebi que ele tava duro. Aí eu olhei pro lado e falei, não tô acreditando nisso, eu não tô vendo isso. E o que eu faço? Daí eu comecei a ficar meio nervosa. E aí já não tava mais ouvindo nada, não tava prestando mais atenção em nada, eu só ficava lá pensando o que eu poderia fazer com relação a isso. E aí o tempo foi passando, o ônibus foi enchendo, não chegou a ficar lotado, tanto que entre mim e ele, assim, de frente, não tinha ninguém. E aí eu tava lá, o ônibus tava andando, e aí duas mulheres ficaram meio que atrás, na lateral dele, e toda hora ele tava segurando em cima, toda hora ele soltava, ficava lá massageando, em pé, gente, sabe? E no meio do ônibus. E aí uma hora ele olhava pra mim, eu já tava com cara fechada, já tava brava já. Outra hora ele abaixava a cabeça, olhava pra bunda das meninas. E aí ficava lá massageando, e foi o caminho inteiro fazendo isso. E aí foi chegando na hora de eu descer, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? E daí eu falei assim, acho que eu vou gritar no ônibus, vou expor o cara pra ele passar a maior vergonha da vida dele. Mas junto com isso veio um medo muito grande do pós, né? Que eu vou descer, mas e aí? Eu vou descer, eu vou no outro ponto ali ficar esperando meu ônibus. O cara pode... Enfim, eu fiquei com muito medo de ter essa atitude. Meu coração começou a acelerar. Eu falava, falo, não falo, falo, não falo. E é isso que eu desci do ônibus com as pernas bambas, muda. E durante o caminho, teve uma das meninas que ele tava olhando a bunda, ela percebeu também o que ele tava fazendo. E aí eu fiz uma leitura labial e aí ela começou a xingar olhando pro cara. Eu não sei se ele viu que ela tava xingando ele, mas ela acabou descendo também antes. E aí não aconteceu nada e aí eu desci do ônibus, bem revoltada, bem brava, porque eu não consegui fazer nada e porque o cara tava fazendo aquilo no ônibus. Então, aí, beleza, tava esperando o sinal abrir pra eu atravessar a rua e o cara já tinha atravessado antes, no vermelho mesmo. E aí, sabe quando você tá andando e o cara volta? E aí ele tava voltando na minha direção pra atravessar a rua. E aí eu peguei e falei assim, não, vou fazer alguma coisa. Falei, viu, posso conversar com você um pouquinho? Aí ele falou, opa, pode sim. Aí eu peguei e falei assim, eu fiquei muito chateada com aquela atitude sua no ônibus. Aí ele falou assim, eu? Mas o que eu fiz? Falei, você acha que a gente é trouxa? A gente viu, não foi só eu. Teve uma outra menina, teve outro cara também que viu. Você tava se masturbando, você tava olhando pra bunda das meninas. Você toma cuidado com isso, porque um dia você vai se ferrar. Ele, não, moça, é que eu tô com uns probleminha, mas você ficou andando o tempo todo pelo ônibus. Você ficou andando o tempo todo pelo ônibus e ficava lá se tocando. Você acha que a gente é tonta? Falei, toma cuidado que um dia você vai se ferrar feio. Daí peguei e saí. Ele foi saindo também. Nada que ele falava fazia sentido. Ai, tô com uns probleminhas. E aí ele ficava olhando pras meninas, sabe? Nada fazia sentido. Aí ele saiu e aí eu continuei meu caminho. Fiquei olhando pra trás pra ver se ele não ia me seguir. Nisso eu falei com uma guarda municipal ali no bombeiro, tinha duas pessoas. Aí eu falei com uma mulher, eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu tava sendo... Não sei se eu deveria falar com você agora, se era você, mas enfim, eu quero falar. E eu não sei se vocês vão fazer alguma coisa também, mas eu quero falar. Tem um cara de camisa vestido de tal jeito e ele tava assediando as meninas no ônibus e ele entrou naquela loja ali de japonês. E então se ele passar por aqui, vocês ficam espertos, por favor, porque
ele é um cara suspeito e eu não gostei das atitudes dele e mais gente percebeu ele no ônibus. Aí ela falou, ai, mas o procedimento não é esse, você teria que levar a gente até ele pra ir na delegacia, pra gente encaminhá-lo pra delegacia. Mas a gente vai ficar esperto sim, se ele, qualquer coisa, qualquer problema, a gente já tá sabendo. Falei, ah, tá bom, então, muito obrigada. E segui meu caminho, com vontade de chorar, mais aliviada por eu não ter saído sem ter feito nada. E, enfim, eu nunca imaginei que eu fosse ter alguma atitude, porque é sempre assim, quando a gente vê alguma coisa ou quando acontece alguma coisa com a gente não tem coragem, a gente fica sem chão, a gente fica sem voz. E aí eu tive essa atitude, não expus o cara publicamente, mas eu conversei com ele, falei pra ele tomar cuidado e pra ele, né, rever as atitudes dele, porque isso tá errado, isso não se faz. Enfim, é isso. Espero que as meninas que também já sofreram esse tipo de coisa também tenham força, assim como eu tive, que eu nunca esperei que eu fosse ter. E a gente consiga fazer os caras, né, se tocarem que a gente não vai ficar quieta, né? A gente se sente muito mal sabendo que eles estão fazendo isso e que eles mudem, né? De alguma forma, porque o cara é doente e aí ele tem que procurar tratamento, né? Se ele faz esse tipo de coisa no busão público e na frente de todo mundo. Enfim, é isso. Eu sei que vocês vão julgar minha atitude errada, deveria ter exposto sim, mas foi o que eu consegui fazer, né? E eu tô mais tranquila com relação a isso, tá bom? Beijo.